Esse é o tipo de pergunta que eu adoro fazer para ouvir a resposta. Quem é o cliente interno de RH? Toda vez que eu faço essa pergunta, a grande maioria me responde que são os colaboradores da empresa, porque é quem eles diretamente atendem. Mas aí deixa eu te perguntar uma coisa. Se o teu cliente são os colaboradores, para quem é que você reporta resultado? Com quem que você planeja ações? Com quem que você aprova projetos? Com quem que você fala sobre a sua rotina, sobre o que vai ser feito? Não são com os colaboradores, é com a alta gestão da empresa. Então esse é o conceito que eu quero que você entenda nesse momento. Porque o que acontece muito? No momento em que a gente precisa comprovar a importância da nossa atuação na empresa, se nós ficarmos atendendo ao que os clientes colaboradores nos pedem o tempo todo, nós vamos começar a levantar uma bandeira que não é saudável para a empresa. Porque quanto mais a gente se conecta emocionalmente, que é uma coisa totalmente errada, com os problemas dos colaboradores da empresa, mais a gente vai criando no nosso mundo, no nosso universo, na nossa visão, a ideia de que o que a empresa faz é injusto, de que não é certo, que não deveria ser assim, que deveria ser de outra forma, que não tá certo. E aí a gente vai comprando uma briga dos colaboradores que não é nossa, porque nós temos o papel de intermediar esses conflitos, não se conectar com eles, escolher um lado e brigar junto com ele. A gente precisa alinhar os objetivos, a gente precisa unir as duas pontas, a alta administração com os colaboradores da empresa. E nós somos o elo que faz essa ligação. Então a gente não pode escolher nenhuma parte. A gente precisa ser imparcial. Imparcial, mas sabendo quem é o nosso cliente. Quando a gente comete o grande erro de se conectar com os problemas desses colaboradores, que normalmente são os problemas de um ou outro colaborador, não são os colaboradores da empresa toda, a gente vai escolher um lado. E automaticamente, se você escolhe um lado, você está contra o outro. E o outro lado é a alta administração da empresa que toma as decisões da empresa, que inclusive tomou a decisão de te contratar, de criar essa área de recursos humanos, de investir em ter um profissional atuando sobre a gestão de pessoas. E ele não contratou ninguém para ficar contra ele, para ficar fazendo campanha contra ele, julgando e julgando as decisões que ele tomou nesse percurso. Ele contratou alguém para apoiar ele a tomar as melhores decisões que contribuam para a perenidade do negócio e que sim gerem uma qualidade de vida, um reconhecimento melhor para as pessoas da organização. Mas o profissional de RH não entende isso. Então o que eu vejo ele fazendo assim o tempo todo? Ele briga com a alta administração. Ele cria dentro dele um senso de justiça, ele incorpora um justiceiro, onde ele briga pelas pessoas, onde ele briga com a alta administração e diz que o que ela está fazendo não é certo, que é uma empresa desumana porque ela não olha para as pessoas, porque ela não valoriza as pessoas. E aí eu não entendo, sabe? Porque vejo profissionais tendo muita empatia com os problemas dos colaboradores. Mas em que momento que a gente tem empatia com o dono da empresa? Que tá lá passando pelos perrengues todos dele, todos os desafios de manter toda essa estrutura funcionando, de manter o seu salário em dia, de manter os investimentos em dia, de fazer a empresa crescer. Em que momento que você tem empatia com os desafios que ele tem no seu dia a dia? Ao invés de só se conectar com muitas vezes o que é um mimimi dos colaboradores. Tô dizendo para você que não precisa mais ouvir os colaboradores, que não precisa... Não tô dizendo isso. A gente tem o papel de ouvir essas pessoas sim. Mas o nosso papel é ouvir para conectar isso com os objetivos da empresa. E não ficar fazendo alegações, não ficar fazendo pedidos que não vão gerar resultados. E aí eu não entendo também a dificuldade que nós como RH temos de falar de resultado.
A gente usa palavras mais bonitas para definir isso, né? Objetivos, propósito, tudo isso é muito bonito. Mas na hora que você for falar com o seu cliente interno, que é a alta administração, você precisa falar de resultado. E você precisa provar que cada ação sua no dia a dia da empresa gera resultado. Por que falar de resultado? Porque é o resultado que mantém a empresa funcionando. Então, ele é vital para a empresa. E se as pessoas estão lá, mediante um contrato de trabalho, onde elas aceitaram as suas responsabilidades, elas estão construindo o que diariamente? Resultado. Resultado, porque o resultado não é feito através de processos. A gente já falou sobre isso. Então, as pessoas precisam entender que elas estão lá para trabalhar por um resultado. E esse resultado, ele precisa ser financeira para que o propósito da empresa se implante, porque nós não estamos falando de empresas filantrópicas. Elas precisam garantir um resultado para continuar investindo, continuar crescendo. E quanto mais nós, como profissionais de RH, conseguimos comprovar para a alta administração que tudo que a gente faz gera resultado e a gente contribui para o negócio da empresa a fim de que ela realmente cresça nesse sentido, mais recursos nós vamos ter para atender as solicitações dos colaboradores. Quando a gente briga com a alta administração, a tendência é muito grande que eles não queiram aprovar nada do que a gente sugere, que a gente perca espaço, que a gente se torne reativo, que ninguém reconheça, que a gente seja o mal necessário da organização que não entende nada do negócio e que só traz notícia ruim, que é de despesa, que é de investimento, que é de obrigações fiscais e de legislação que eles precisam cumprir. A gente precisa parar de fazer isso. E a gente faz isso o tempo todo quando a gente escolhe o lado de defender só o colaborador. A gente não é um sindicalista dentro da empresa para defender só os colaboradores. A gente precisa defender também a alta administração. Toda vez que um colaborador nosso vem reclamar no RH sobre o que está acontecendo na empresa e a gente não toma o posicionamento de defender a empresa, a gente está cometendo um erro grave. E a gente está destruindo a nossa profissão. A gente está destruindo o RH da empresa, do mercado. Porque isso faz a alta administração não gostar da área de recursos humanos. Quando a gente não tem um bom relacionamento com a área que toma as decisões, que investe o dinheiro, como é que a gente vai conseguir fazer as melhores coisas pelos colaboradores? Quanto mais você briga com a alta administração, mais ineficaz você se torna para atender as solicitações dos colaboradores. Porque ninguém consegue nada brigando, e se você consegue, é a muito custo, é a muito gasto de energia, e a sua imagem na empresa vai ficar muito prejudicada. Agora, se você consegue ser influente o suficiente para primeiro pensar nos resultados do negócio, e quanto melhor o resultado estiver da empresa, mais você consegue investir nos colaboradores, essa é a ordem correta. E essa é a ordem que faz você conseguir fazer o que quiser na empresa, conquistar espaço, conquistar promoções, conquistar acesso a decisões estratégicas, ao planejamento, a implantar tudo que você quer fazer. Mas é essa a ordem. Primeiro você atende os desejos do empresário, da alta administração, e concilia isso com os objetivos dos colaboradores. Aí você vai ter muito mais ferramentas, muito mais tempo, muito mais recursos para fazer o que precisa ser feito. Então, para essa aula, eu quero que você pense sobre isso. E você pode até não concordar. Você pode até não concordar de que o cliente interno seja a alta administração, porque acho que a gente tem um papel de, sim, defender os colaboradores. Eu não estou dizendo que não. Eu só quero que você tenha cuidado com o excesso de humanização que estão propondo para as organizações, sem pensar o quanto isso pode impactar em resultado, porque a gente tem esse problema. A gente faz várias coisas para ajudar os colaboradores e elas têm impacto no resultado, mas a gente não mostra isso para a alta administração. Aí fica sempre taxado como questões de despesa. É isso que precisa mudar. Então, tenha claro na sua cabeça que o seu cliente interno é a alta administração. E quanto melhor for o seu relacionamento
com ela, mais você vai conseguir fazer pelo restante das equipes. Até a próxima aula.